começando mais uma sessão, professor Luiz Venere Decour, nossa popular, né, felizmente, para mim. Eu fico feliz de ver o interesse de muitas pessoas, até que não são da área da saúde, interessadas cada vez mais nos dados da ciência, na análise dos artigos científicos, né? Mas a gente percebe ainda muita dificuldade, mesmo no nosso meio, de fazermos uma análise mais aprofundada dos resultados dos principais estudos clínicos. Então, a ideia aqui, a provocação que nós fizemos, é fazermos um apanhado geral sobre a importância da pesquisa clínica com um foco específico na análise crítica de resultados de artigos científicos. É natural que a gente não tenha nenhuma pretensão aqui de esgotar um assunto tão amplo, mas, acima de tudo, a ideia aqui é provocar essa inquietude em quem tem essa curiosidade de analisar artigos científicos, porque um dos pontos que eu acho que são mais importantes nesse sentido é a gente partir do princípio da incerteza, né? Que esse é um princípio básico de qualquer investigação científica. Eu vejo muitas certezas, né, sendo colocadas, né, de vários ângulos, mas isso me deixa um pouco preocupado. Então, acho que essa aqui é uma sessão que eu quero contribuir para a gente discutir de uma maneira um pouco mais humilde as nossas próprias limitações do método científico e as belezas, né, do método. O que de fato esse método pode trazer de benefício para nós, médicos, né? Essa aqui é a minha apresentação. Meu nome é Germano Souza, eu sou doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Trabalhei durante muito tempo na área de insuficiência cardíaca e transplante dentro do Instituto do Coração, de 2013 a 2018, quando eu pedi demissão para assumir a coordenação da cardiologia e clínica médica do Hospital Regional de São José dos Campos e, mais recentemente, do Hospital Regional do Litoral Norte. E eu me mantenho responsável técnico pelo grupo de transplante cardíaco no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Então, esses são meus potenciais conflitos de interesse, que não vão influenciar a minha apresentação definitivamente. Então, queria começar falando um pouco, pessoal, sobre os fundamentos de uma pesquisa clínica, né? E mais que isso, quais são as bases para uma prática clínica bem-sucedida de uma forma geral, né? Nós temos alguns pilares de uma boa prática clínica. Uma assistência bem feita, bem fundamentada. Quando você tem uma assistência bem feita em um hospital que prima pelo ensino como uma ferramenta de aprimoramento contínuo da própria equipe e de formação de novos profissionais de saúde, isso enrobustece a assistência. Então, o ensino alavanca a assistência. Hospitais de ensino são tidos como hospitais dos mais seguros, justamente porque nós temos uma série de barreiras, uma série de linhas de raciocínio antes de cada tomada de decisão. E a pesquisa, né? Então, assistência, ensino e pesquisa, elas andam juntas, sendo que a pesquisa clínica, ela provê informações de qualidade para que isso seja ensinado e para que a assistência melhore continuamente, sem falar nos dados que a própria pesquisa gera justamente para a melhoria da própria assistência local. Então, com os dados de pesquisa loco-regionais, nós conseguimos melhorar o nível da assistência. Aquela história de que tudo que se mede melhora. E a gestão, ela permeia tudo isso. Então, alguns tipos de pesquisa, elas são focados não somente em eficácia, mas em eficiência. Então, a pesquisa clínica aplicada, por exemplo, análises econômicas, análise de custo-efetividade, vão além de analisar a eficácia de um determinado tratamento, mas saber se aquilo ali se aplica para a quantidade de recursos que nós temos para despender. Então, a gestão ela pode também ser alavancada com um modelo de assistência, ensino e pesquisa dedicados. Então, algumas motivações da pesquisa científica aqui, algumas provocações aqui para os senhores, né? Primeira motivação da pesquisa científica, demonstrar os resultados positivos de um procedimento. Esse é o motivo para você fazer uma pesquisa. Mostrar a superioridade de um procedimento em relação ao outro. Alguns acham que essa é uma motivação de fazer um projeto de pesquisa. Ou você pode pensar também que apresentar
a experiência acumulada a respeito de um tipo de procedimento, isso é uma motivação válida para a pesquisa científica. Mas nada disso é uma motivação válida para a pesquisa científica, gente. Tá? O que a gente precisa é isso aqui, ó. O pesquisador, ele tem que estar ali na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Então, tem que buscar as lacunas, tem que tentar preencher as lacunas do conhecimento para tentar ampliar esse conhecimento científico. E como é que a gente vai saber? Então, veja, você não está ali para provar que remédio A é bom ou que o remédio A é ruim. Se você já parte dessa premissa para conduzir um projeto de pesquisa com esse intuito, você já tem um viés, você tem uma paixão por um resultado. Então, você tem que se apaixonar de fato pela pergunta do estudo e não pelo resultado. E a motivação, então, ela tem que passar necessariamente por uma exploração e análise do que já é conhecido. Na minha pós-graduação, lá no doutorado no Instituto do Coração, uma das frases que a gente mais escutava era que mais vale uma tarde na biblioteca do que 6 meses no laboratório. Né? Então, nós precisamos fazer uma revisão muito ampla da literatura, muito sistemática, e fazer uma análise crítica dos resultados observados. Então, a melhor maneira, aliás, a maneira mais adequada de se começar um projeto de pesquisa, né, executar um projeto, é começar entendendo o que você não sabe. Ou, para você não chover no molhado, você pode estudar e, de repente, você pode chegar à conclusão que aquela resposta já existia e você que não sabia. Então, esse é um ponto muito importante para que a gente não faça a pesquisa como um fim em si mesmo e desperdiçando o seu tempo e recursos. E para identificar, então, essa lacuna do conhecimento, você tem que fazer questionamentos da literatura, você pode usar os questionamentos da literatura. Muitas vezes, no final de um artigo, nas limitações do próprio artigo, na discussão, os autores colocam futuras linhas de pesquisa naquela área. E outra maneira de você identificar lacunas do conhecimento é a partir da sua observação na prática profissional. Então, profissionais que têm experiência em determinada área, que trabalham com determinado tema, naturalmente já tem a literatura um pouco mais atualizada na sua cabeça e, diante da prática clínica, já conhece as chamadas dores, né? Nossas dificuldades do dia a dia como médicos, em que você já pesquisou, olha, eu quero saber se a medicação A funciona na situação X. Você já foi para a literatura, você sabe que não tem essa resposta e você fica em dúvida, vale a pena ou não vale a pena instituir esse tratamento nessa condição? É a partir desse tipo de lacuna que a gente... Por que a gente não desenha, então, um estudo para tentar definir isso? Né? Então, aí você cria linhas de pesquisa, você cria grupos interdisciplinares que podem ajudar a definir isso. Então, a primeira coisa que tem que fazer é definir um tema do estudo. A partir da definição do tema do estudo, se você percebeu que é uma lacuna, você vai delinear a hipótese principal de trabalho e identificar algumas hipóteses secundárias de forma mais exploratória. Então, de uma forma geral, gente, a pesquisa científica ela passa pela hipótese do estudo. Depois, você tem que desenhar o estudo de maneira adequada para responder a pergunta da sua hipótese. Depois desse desenho adequado, a coleta de dados tem que ser feita de maneira adequada, então a execução do estudo e a análise dos resultados. Essa análise passa pela análise estatística, que não é o nosso foco aqui, tá? A gente vai falar de bioestatística em outros momentos aqui, são vários. O que a gente quer mostrar é, de uma forma geral, como é que nós fazemos uma análise crítica desses resultados. Então, veja, eu falei aqui como pesquisador, mas como médico, Germano, vamos supor que eu seja um médico, eu não faço pesquisa clínica, mas eu quero também embasar a minha prática clínica na melhor evidência disponível. Esse é o ponto. Você tem dúvida sobre um assunto específico. Olha, será que o tratamento A funciona para a doença X na fase 1 da doença? Então, você elabora a pergunta corretamente. Como elaborar a pergunta? Você tem que saber que paciente você está falando, que intervenção você está fazendo, né, e em que situação clínica, para que você consiga elaborar adequadamente a pergunta. Aí você vai embasar, você vai ter que revisar toda a literatura para tentar embasar a sua resposta. Então, pode ser que você encontre as respostas, pode ser que você encontre algumas respostas, mas os artigos que você recuperar na literatura, você fez uma análise crítica das evidências encontradas, e aí você pode ter uma resposta plena para a sua pergunta e estou satisfeito, não há necessidade
de fazer pesquisas adicionais, porque está muito claro isso aqui, já tem uma evidência muito clara, concreta, de que a medicação A funciona, então vamos tratar. A medicação B não funciona, então definitivamente eu estou convencido que isso aqui já pode nortear minha prática. Dependendo do que você encontrou e como você analisou, né, individualmente os resultados, pode ser que você fique insatisfeito ainda com aquele nível de evidência e você busca, olha, ele não me respondeu especificamente a pergunta que eu queria. Então, qual é então a pergunta que eu quero saber? Olha, a pergunta não respondida é essa. Então, eu acabei de identificar uma lacuna do conhecimento que merece uma pesquisa clínica. Se eu sou pesquisador, nós podemos ajudar a desenhar um projeto de pesquisa e tentar responder a pergunta. Se não, você pode provocar pesquisadores para fazê-lo. E aí, pessoal, isso é a prática clínica baseada em evidências, né? Então, esse senhor aqui, o Dr. David Sackett, é considerado um dos pais da medicina baseada em evidências, como nós a conhecemos, que é um movimento, na verdade. A medicina sempre existiu, né? Então, os médicos formados antes da década de 90 já praticavam medicina e praticam medicina, né? Mas a medicina baseada em evidências foi um movimento, né? Que hoje a gente fala um pouco mais em prática clínica baseada em evidências, que não é somente a medicina que se beneficia dessa ferramenta, mas ele coloca, o Dr. Sackett, ele coloca de forma bastante clara em todos os seus papers, né, que são seminais, são bem originais, vamos lá. Ele fala que é o uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência atual em tomar decisões sobre o cuidado de um paciente individualmente. Isso significa integrar uma expertise clínica individual com a melhor evidência clínica externa, ou seja, que você consegue recuperar da literatura, através de uma pesquisa sistemática. Então, os componentes da medicina baseada em evidências são esses três aqui. Tem que ter os três, hein? Ó, a melhor evidência, veja que não é a única evidência, é a melhor evidência, a expertise clínica, que não pode ser de forma alguma deixada de lado, tá? Essa integração é papel do médico, essa integração entre o que ele lê e o que ele aplica na prática, e nunca esquecer os valores e preferências do paciente, a autonomia do paciente. Isso é respeito, é um princípio bioético inalienável. Né? Então, por mais que você saiba que a revascularização miocárdica ela é benéfica na situação A, por exemplo, se o paciente não está convencido que para ele é importante, é fundamental que nós tenhamos um respeito, você tem que explicar adequadamente para o paciente riscos e benefícios, registrar que o paciente está em sã consciência, mas diante de uma recusa, mesmo um procedimento que seria um procedimento considerado classe 1, por ser consensual entre todos os profissionais, ele não pode ser aplicado contra as preferências e valores do paciente. Então, você tem que reunir isso, pessoal, reunir as melhores evidências recuperáveis na literatura, a expertise clínica do médico com a sua autonomia e os melhores valores e preferências do paciente. É isso, é conhecimento explícito, é o que a gente consegue recuperar da literatura, conhecimento tácito e valores e preferências do paciente. O Dr. Sackett, antes de a gente passar diretamente para o ponto que a gente vai discutir aí a miúde, o Dr. Sackett deixa muito claro, num paper de 1996, que desequilíbrios entre esse tripé, esses componentes do tripé podem gerar, no caso, se nós hipertrofiarmos a importância do conhecimento tácito e dos valores de preferência do paciente em detrimento da literatura, nós estamos ali beirando o charlatanismo. Né? É um cara que não estuda nada, não quer saber de literatura, eu já sei tudo, vou falar com o meu doente aqui, eu falo o que eu quiser com ele e vamos lá. Isso não é adequado, naturalmente isso não é o melhor, nós temos hoje muita experiência acumulada na literatura, justamente para a gente poder aprender mais rapidamente. Por outro lado, o conhecimento explícito, ele não pode ser isolado nisso. Então, o conhecimento tácito e os valores de preferência do paciente não podem ficar em detrimento do conhecimento explícito, senão nós estamos muito expostos a autoritarismo.
Então, o desequilíbrio dessas forças é ruim, de qualquer forma. Então, realmente, o ideal é que a gente consiga extrair o melhor conhecimento explícito, a melhor evidência disponível, aplicar sob o prisma do conhecimento tácito, que isso é individual de cada profissional de saúde, e respeitando os valores e preferências do paciente. Esse é o equilíbrio que o Dr. Sackett recomendou. E um dos pontos mais importantes que eu destacaria em relação a uma utilização dessa evidência científica é que a gente não pode, gente, e eu estou percebendo isso com muita frequência, a gente não pode perceber a evidência científica como se fosse uma variável dicotômica, 0 ou 1, tem evidência ou não tem evidência. Muitas vezes você tem um degradê, você tem um espectro de evidências, você tem estudos que falam a favor de um tratamento, outros estudos que falam contra esse tratamento, e cada um desses estudos tem as suas próprias limitações, né? Então, você precisa analisar um determinado tema, muitas vezes você tem muita coisa na literatura, você vai fazer uma análise sistemática e vai começar a ver forças e fraquezas de cada estudo. E a partir do momento que você mostra qual é a melhor evidência científica que você encontrou dentro da sua expertise, respeitando aí os valores de preferências do paciente, é que você vai aplicar essa melhor evidência disponível. Então, naturalmente, um relato de um caso, uma opinião de um expert, ela não é tão válida quanto um ensaio clínico randomizado muito bem estabelecido. Então, se houver um ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado, que endereçou exatamente a questão que eu queria que respondesse, tem uma metodologia que a gente vai analisar aqui hoje, bem feita. Então, eu estou convencido que esse resultado ele está sobreposto a uma opinião adversa. Exemplo clássico aqui, puxa, AS infantil vale a pena ser tratado para um paciente que está tendo infarto agudo do miocárdio com supra de ACT? Bom, nós temos o estudo ISIS-2, 1986, que mostrou que, sim, é um estudo muito bem montado e mostrou uma redução de risco absoluto de 4,5% no AS versus placebo. Então, essa pergunta foi respondida, né, por um ensaio muito bem documentado, muito bem realizado, que também tem suas falhas, mas esse nível de evidência, ele sobrepuja a opinião de alguém que diga, para mim, a AS não presta. Mesmo assim, você pode individualizar. Será que esse dado ele se aplica para esse meu paciente? Olha, o paciente acabou de ter hemorragia digestiva alta grave aqui, sangrou bastante. Vou dar o AS mesmo assim? Opa, esse paciente aí não entraria no ISIS-2. Então, percebam, mesmo algum tratamento que é o mais estabelecido possível na literatura, tudo precisa ser analisado sob o prisma de quem está na beira do leito, cuidando daquele paciente em específico. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Ó. Então, para cada tipo de pergunta que a gente tem, nós vamos ter um desenho, um modelo de estudos a ser aplicado. Então, vamos lá. Se eu quero, que é o tema de hoje, eu quero analisar se um determinado tratamento é ou não eficaz para a doença A ou B, eu preciso desenhar um estudo que seja um ensaio clínico. A preferência é que seja um ensaio clínico randomizado, ou, em alguns casos, meta-análise, revisão sistemática. O ensaio clínico randomizado é o padrão ouro, porque ele, muito bem feito, muitas vezes prescinde de uma meta-análise ou uma revisão sistemática. Muitas vezes, quando ele tem uma insuficiência amostral e existem vários ensaios clínicos com o mesmo problema e características semelhantes, você pode juntá-los numa meta-análise para diminuir o problema do erro beta, que é o erro amostral de insuficiência amostral. Esse é um ponto importante. Mas vamos falar do ensaio clínico randomizado como sendo um padrão ouro, né, de como a gente deve fazer uma análise de fato sobre a eficácia de um tratamento X. Quando a gente fala de prognóstico, o desenho é outro. Não há que se falar em ensaio clínico randomizado para estudo prognóstico. É um estudo que não é ensaio, ele é um estudo observacional. Você vai observacional longitudinal, ou seja, você tem que pegar ao longo do tempo, você tem que ter uma linha do tempo, vai ter que ter contato com o paciente pelo menos em 2 pontos do tempo, né? Que é um estudo de coorte. Isso pode ser retrospectivo ou prospectivo. A gente vai falar disso numa outra aula, dos desenhos dos modelos. Diagnóstico, né? Estudo de diagnóstico. Vamos lá, eu quero saber se angiotomografia de artéria pulmonar é melhor ou pior do que a cintilografia VQ em relação a diagnóstico de embolia pulmonar. Isso não é ensaio clínico randomizado, isso não é estudo de coorte, né? Isso aí
é um estudo observacional do tipo corte transversal. Então, o melhor desenho para fazer um estudo diagnóstico é um estudo de corte transversal. E aí tem os estudos epidemiológicos, tem as meta-análises, tem os surveys, tem vários tipos de estudo, ecológicos, caso controle. O que a gente quer focar hoje aqui, para vocês terem uma ideia, né, é uma avaliação crítica de um tratamento, de estudo de tratamento. Então, você vê, existem metodologias específicas para fazer análises críticas de estudos de prognóstico, estudos de diagnóstico, estudos epidemiológicos. Então, cada um desses, análise econômica, cada um desses modelos merece um checklist à parte. E todo checklist é incompleto. Então, eu vou trazer um aqui só provocativo, que é amplamente conhecido, muito utilizado por várias universidades, como a Universidade de Oxford, a Universidade de York. Então, não é reinventar a roda, eu só estou adaptando para a nossa discussão aqui. Então, aqui, pessoal, esse é o cerne da nossa discussão de hoje. Ó. É análise crítica, então, vamos supor que eu tive uma pergunta. Eu quero saber se eu tenho o tratamento com marcapasso átrio biventricular é eficaz para redução de morbimortalidade na insuficiência cardíaca crônica. Ok? Ambulatorial sintomática. Ok. Então, eu vou fazer, então, eu quero saber se eu vou recuperar minhas palavras-chave na literatura, vou recuperar alguns artigos e vou fazer análise de cada artigo, a partir da validade interna do artigo, os resultados e a validade externa ou aplicabilidade. Então, olha, essa tríade, validade interna, resultados e validade externa, ela vai acompanhar qualquer análise crítica, pessoal. E aí a gente vai agora subdividir e passar esse checklist na prática para ver como é que funciona. Então, olha, uma coisa importante na validade interna, veja, a gente faz uma série de triagens. Hoje a literatura é muito grande. E a gente sabe que o abstract, ele é um jeitão do estudo, né? Mas no abstract você às vezes já sabe o que esse estudo, qual é o estudo que não presta. Tá? Então, uma triagem muito rápida para você não perder tempo com estudos que estão mal redigidos, mal executados, é título, objetivo e conclusão. Passa o olho nos três. O que está escrito no título? Quando você lê o título, ficou claro para você qual o paciente que está sendo estudado, qual a intervenção que está sendo aplicada, quais os desfechos que estão sendo analisados? Sim ou não? Se não, você já tem um problema. Vamos supor que o título esteja bem escrito, a pergunta fique clara no título. O objetivo, ele vai lá, uma pergunta seca. O objetivo desse estudo, geralmente no final da introdução está lá o objetivo, né? O objetivo desse estudo é investigar o impacto da terapia de ressincronização na morbimortalidade do paciente com insuficiência cardíaca crônica ambulatorial sintomático. Ok. E a conclusão? Se tiver a conclusão tem que ser dura, é uma pergunta, uma resposta. O tratamento com ressincronização na insuficiência cardíaca crônica reduziu chance de mortalidade ou de hospitalização nos pacientes com IC crônica sintomática. Pronto. Então, se a pergunta do estudo ela é amplamente respondida na conclusão, e só ela está lá na conclusão, ótimo. Tem gente que faz um estudo com um objetivo e conclui 3 ou 4 coisas que não tem nada a ver com aquele objetivo. Então, isso é uma triagem para você não perder tempo com artigos ruins. E a partir daí, pessoal, você vai fazer a chamada análise PICO, que é um acrônimo para pacientes, intervenção, o C de comparison, de comparação, e O de outcome, ou desfechos, tá? Então, você tem que fazer a análise. Quem é o paciente desse estudo? Qual a intervenção que está sendo estudada? Foi comparado com o quê? E que desfechos foram analisados? Essa análise PICO fala muito sobre o estudo. Todo estudo que você queira apresentar, o ideal é que você traga pelo menos a análise PICO do estudo, para que a gente consiga começar a entender, né? Então, a análise setorial, na sequência, é avaliar melhor a metodologia e os resultados. A gente vai falar sobre essa análise setorial aqui. Quando a gente fala de resultado, pessoal, nós temos que traduzir a preferência que tem várias maneiras de expressar os resultados de um estudo. Você pode expressar com variáveis categóricas, sim ou não, percentuais, né? E você pode colocar médias, medianas, modas. Tem as medidas chamadas centrais e tem as medidas de dispersão, que é a sua medida de precisão do estudo. Então, em tese, quanto maior a amostragem, menos
disperso ao estudo, mais concentrado e mais ele é mais provavelmente mais preciso esse estudo. E as medidas centrais são essas: média, moda, mediana, as medidas mais diretas como incidência, né, prevalência. Essas são as medidas que são os dados que você vai analisar. A gente vai passar por isso também. E finalmente a gente vai falar, bom, o estudo para mim é válido internamente, tem essa ou aquela dificuldade ou essa ou aquela inconsistência, mas esses resultados aí me ajudam. Agora eu quero saber se esses resultados desse estudo válido se aplicam ao meu paciente no meu meio. Aí você vai agora fazer um balanço sobre o que está na literatura e os recursos e as características do seu paciente para saber se vale a pena ou não transferir, extrapolar o resultado do estudo para esse paciente individualmente. Muito bom. Então, basicamente, na validade interna, isso aqui é um resuminho do basal que você tem que olhar. Tem muita coisinha a mais para ver, mas vamos focar nisso aqui hoje, havendo tempo. Então, vai. Primeira pergunta, qual a pergunta do estudo? Você vai saber isso fazendo análise PICO. Quem são os pacientes que foram efetivamente incluídos? Qual a intervenção? Qual a comparação e os desfechos? Depois, a alocação dos pacientes foi randomizada? Essa é uma pergunta relevante para tentar diminuir um viés de seleção. C, os grupos eram semelhantes no início do estudo? Importante isso. Se você tiver um N robusto e a randomização funcionar, o que se espera é que os pacientes tenham dois grupos equilibrados em relação às variáveis do início. Então, as características de base devem estar equilibradas. Essa é uma das funções da randomização. Se você tiver um N muito pequeno, 20 pacientes, vou randomizar 1 para 1. Você pode, nesses casos, ter um desequilíbrio, porque 20 é um N pequeno. Pode estar, um grupo vai ficar com 8 diabéticos e outro com 2 diabéticos. Isso pode impactar no resultado. Mas se eu tenho 1.000 doentes, 10.000 pacientes, 5.000 em cada grupo, a chance dos percentuais de diabéticos nos dois grupos é praticamente a mesma. É como pegar um dado e arremessar 3 vezes. Eu posso tirar 6, 6 e 6, tudo bem. Mas se eu arremessar esse dado 10.000 vezes, eu vou te dizer quanto vai dar a média, vai dar 3,5. Porque a soma dos dois lados contrários do dado dá 7. Dividido por 2 dá 3,5. Então, se você arremessar o dado 5 vezes, você pode ter uma média acima disso ou abaixo disso. Mas se você arremessa várias vezes, você vai acabar equilibrando isso ao longo do tempo. Isso aí é estatística, tá? Bom, além do tratamento alocado, os grupos foram tratados de forma semelhante ao longo do estudo? Essa é uma pergunta que muitas vezes não vinha bem respondida até a década passada, até nos melhores revistas. Mais recentemente, a gente tem acompanhado que esses dados crus, eles estão declinados já em suplementos ou até em alguns tipos de recursos que os autores têm de disponibilizar quando submetem os novos ensaios clínicos às principais revistas. Isso é importante para que a gente tenha acesso exatamente a isso, porque, veja, às vezes você pode partir de um basal semelhante, mas as conduções serem completamente diferentes ao longo do tempo. Isso aí é particularmente importante, pessoal, em estudos que não são cegos. Porque quando você tem um estudo aberto, você pode ter, sim, algum tipo de tratamento que vai ficar diferente num grupo e no outro, que pode influenciar o desfecho. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Todos os pacientes incluídos no estudo foram contabilizados ao final, então, ou seja, perda, houve perda, você sabe o que aconteceu, você sabe o status vital de todos os pacientes ao final, e eles foram analisados nos grupos para os quais foram randomizados, ou seja, é uma análise por intenção de tratar. Você pode fazer uma análise por intenção de tratar e deve, porque isso reflete a decisão clínica. Você está aqui, eu quero saber se vale a pena ou não colocar um marcapasso átrio biventricular num paciente que está em classe funcional 3, no meu ambulatório de insuficiência cardíaca e tratamento clínico otimizado. Bom, se eu tomar a decisão agora, eu posso tentar colocar e não conseguir colocar. Isso aí é um percentual de 5 a 10% de falha. Mesmo quando você diz, eu quero colocar um marcapasso átrio biventricular nesse doente, pode ser que exista uma dificuldade técnica e não consiga colocar. Mas você não pode dizer, não, já que eu não consegui colocar, então coloca ele no grupo controle. Não. Então, você, nesse caso, se você decidiu, você randomizou que ele é tratamento com o marcapasso, se houver falha, se não conseguir, ou se o marcapasso não funcionou, se teve uma complicação do marcapasso, isso tem que ser computado no grupo marcapasso.
Se o contrário, se aconteceu de você decidiu, ou você randomizou, o paciente é grupo controle, ele vai seguir grupo controle, mesmo que, sei lá, depois de 6 meses, 1 ano, algum médico que está cuidando do paciente resolveu colocar um marca-passo nele. Bom, faz parte também da decisão. Talvez no primeiro momento a decisão era a clínica seria de não usar o marca-passo, mas depois você pode mudar de ideia depois de 6 meses. Mas é importante você saber isso e saber também declinar o que aconteceu com esses doentes. Se muita gente cruzou, ou você fez um crossover, isso pode atrapalhar a interpretação do estudo. Imagine que você faça um estudo para marca-passo versus tratamento clínico padrão. E 85% do grupo do clínico padrão migrou para marca-passo depois de 3 meses da randomização. Esse estudo ficou inviável, né? Então, isso é importantíssimo, tá? Análise por intenção de tratar. E, finalmente, as medidas foram objetivas, ou seja, os desfechos eram duros, ou os pacientes e médicos foram cegos para o tratamento alocado. Então, das duas, uma, pessoal, ou o desfecho é duro, ou você tem que estar cego. Porque se você tiver um estudo aberto e com desfecho que não é um desfecho duro, ou seja, morte por todas as causas, é um desfecho o mais duro possível, né? É um desfecho que o pesquisador não consegue influenciar. Né? Então, morreu ou não morreu? Né? Então, para um estudo que não é cego, se você tiver um desfecho que ele é operador dependente, você pode ter um viés enorme aí. Tá? Então, o fato de ser desfecho duro ou ser cego, né, duplo cego, triplo cego, o ideal é que a gente tenha esses dados de forma protegidos, né, para que não haja influência do pesquisador, mesmo que inconscientemente, na condução do estudo e na interpretação dos dados. Então, vamos lá, vamos pegar aqui o exemplo desse estudo, que é um estudo CARE, é um estudo publicado em 2005 no New England. O título é esse, o efeito da ressincronização cardíaca na morbidade e mortalidade da insuficiência cardíaca. Ok? Então, um título seco. O que acontece? Quais são os pacientes? Análise pico do estudo. Quais pacientes foram de fato incluídos no estudo? Olha o que eu estou falando, de fato incluídos. Bom, pacientes que têm 18 anos de idade ou mais, que tinham insuficiência cardíaca conhecidamente há pelo menos 6 semanas, classe funcional 3 ou 4, mesmo com tratamento farmacológico padrão, e com a fração de ejeção que não maior do que 35%, um diastólico final, um diâmetro diastólico final de pelo menos 30 milímetros indexado para a altura, ou seja, dilatado, fração de ejeção baixa, e o QRS, que pelo menos 120 milissegundos no eletro. Sendo que, se esse QRS fosse entre 120 e 149 milissegundos no eletro, ele teria que fazer um exame de ecocardiograma para avaliação de dissincronia, e são 2 de 3 critérios que teriam que ser obedecidos para ele ser incluído. Se o paciente tivesse 150 milissegundos ou mais, ele ia ser randomizado direto sem precisar fazer o ecocardiograma. E aí, critérios de inclusão eram esses. Então, paciente de 18 anos ou mais, com IC não aguda, né? Então, pelo menos 6 semanas já de diagnóstico, com tratamento clínico otimizado, classe 3 ou 4, fração de ejeção menor ou igual a 35%, dilatado e tratamento farmacológico otimizado com QRS largo, 120 milissegundos ou mais. Sendo que, acima de 150, só o eletro era suficiente, entre 120 e 149 tinha que fazer um exame de eco para saber se tinha dissincronia adicional ou não. Muito bem. Quem eram os pacientes que não podiam entrar no estudo? Pacientes que tiveram um evento dentro das últimas 6 semanas, o paciente teve uma IC descompensada, ou teve um infarto agudo do miocárdio, nas últimas 6 semanas estavam fora. Pacientes que já tinham indicação clássica para marca-passo, o cara estava com BAVT. Não, o cara já vai usar marca-passo, então a gente não colocou esses pacientes. Ou desfibrilador. Pacientes em fibrilação atrial, eles usaram só paciente em ritmo sinusal. Paciente FA, os autores entenderam que isso poderia atrapalhar, porque o átrio, a contração atrial é importante para fazer a ressincronização entre átrios e ventrículos, então, para poder equilibrar e não ter esse viés, esse problema interferente. Então, pessoal, nós estamos aqui falando de uma característica de os critérios de inclusão e exclusão que são encontrados nos métodos, né? Métodos. Mas para além, quando você fala análise dos pacientes, você não pode olhar só para critério de inclusão e exclusão. Você precisa olhar nos resultados, aquela tabela clássica das características de base,
porque aquela tabela ali é que vai nos dar quais são as características dos pacientes que de fato foram incluídos. Veja, eu estou falando aqui que são acima de 18 anos, mas 18 anos com que idade? Qual foi a média de idade dos pacientes que entraram? Foram 35 ou foi 70? Então, por exemplo, aqui nas características de base, nós vamos ter nos dois grupos, ó, o grupo tratamento clínico, 404 pacientes, tratamento ressincronização, que foram 409 doentes, idade média, 66 e 67 anos nos dois grupos, né? A maioria homens. Olha que interessante isso aqui. Classe funcional 4, 7% dos pacientes no grupo tratamento clínico e 6% no grupo ressincronização, ou seja, 93 a 94% dos pacientes efetivamente incluídos eram classe 3. Então, esse ponto é um ponto que diz muito sobre o estudo. Ó, eu falei lá no critério de inclusão, era 3 ou 4, mas praticamente só teve 27 pacientes num grupo e 23 no outro que tinham classe 4. A maioria era classe 3, a maioria esmagadora. Então, esse estudo não foi um estudo com pacientes em classe 4, foi um estudo em pacientes em classe 3. Isso influenciou na nossa diretriz, por exemplo, para colocar como classe 1 ressincronização somente em pacientes em ritmo sinusal e classe funcional 3. A gente não considerou 4 como uma coisa adequada porque não existia amostra suficiente. Olha só a análise mais a miúde como ela pode modificar uma recomendação. Outro detalhe aqui, a frequência de 70 batimentos por minuto mais ou menos, 110 por 70 de pressão, NT para o BNP alto, 1.800, 1.900, a fração de ação de 25% em ambos os grupos. Aqui interessante, olha, o volume diastólico final também alto. QRS, olha isso aqui interessante, pessoal. 160 milissegundos de mediana. Aí eu já destaco aqui, olha, a mediana é um resultado de precisão, né? Uma média é um resultado central. Agora, o resto aqui, o intervalo interquartil, ele é um resultado de precisão. Olha o que ele quer dizer aqui. Isso é muito importante saber isso, porque isso muda a nossa interpretação do estudo. Olha só. Quando eu digo que a mediana de 160 nos dois grupos, significa que metade da minha amostra, desses 404 pacientes desse grupo e 409 daqui, metade da minha amostra tinha 160 milissegundos ou mais de QRS. Ou seja, esses pacientes não foram submetidos ao ecocardiograma para saber se ele entrava no estudo ou não. Se ele tinha 160 ou não milissegundos, ele já entrava direto. Ou seja, 50% da minha amostra, pelo menos, tinha 160 milissegundos ou mais. E mais, no intervalo interquartil, aqui mostra que os primeiros vai ser 120 até 152 milissegundos, tem 25% da amostra. De 152 a 160 tem mais 25%. De 160 para 180 tem mais 25% da amostra. E tem mais 25% da amostra está acima de 180. Então, o intervalo interquartil marca esses intervalos aqui, ó, que mostram para nós o seguinte: em última análise, mais de 75% dos pacientes que foram efetivamente incluídos em ambos os grupos, eles tinham 152 milissegundos ou mais no eletro de base, ou seja, mais de 75% dos pacientes que foram incluídos no estudo, eles não precisaram do ecocardiograma para decidir se eles tinham dissincronia ou não. Foi basicamente o eletro que definiu a amostra do meu estudo. Tudo isso está expresso aqui. E isso muda tudo, porque quando eu estiver diante de um paciente, se eu ler muito rápido, vai lá, meu paciente está com 160 milissegundos, eu quero saber se eu ressincronizo ou não. Eu vou fazer um eco. Não, esse paciente, ele não precisaria, ele não preenche esse critério. E o eletro foi muito mais importante para essa decisão do que o próprio eco. E aí tem intervalo mecânico, alguns outros dados, aqui o dado de tratamento, 95% dos dois grupos estavam em uso de ECA ou BRA, 70% a 74% usando o beta-bloqueador, 54% a 59% de espironolactona, por exemplo, 43% usando diurético de alça e 40% a 45% usando digital. Muito bem, então os pacientes, nós pegamos o jeitão do doente agora. Mais do que critério de inclusão e exclusão, nós temos a necessidade de avaliar as características de base para saber o que foi efetivamente incluído, porque isso vai impactar lá no finalzinho, na validade externa, né, para saber se isso se aproxima do meu paciente ou não. Bom, a intervenção e comparação. Qual a intervenção proposta? Foi a ressincronização cardíaca, aí você tem que pegar também na introdução, no metodologia, a Medtronic, no caso aqui sem nenhum conflito de interesse, tá? Foi esse modelo que foi utilizado, e aqui mostra como foram
os dados, como é que eles foram manejados. Então, olha, eles colocaram os eletrodos, eles eram colocados, foram pedidos para colocar na posição dentro do ventrículo esquerdo, colocando um pace na região posterolateral do ventrículo esquerdo, por via transvenosa, documentação radiográfica, o backup atrial de 60 batimentos por minuto, então o intervalo interventricular colocado em 0 e reprogramação baseada no eco. Ou seja, se você quer ter uma intervenção, um efeito semelhante, você tem que fazer pelo menos o que foi feito no estudo, né? Então, esse é um dado importante para você saber exatamente qual foi a intervenção. E a comparação, nós já sabemos que foi o tratamento standard, ou seja, não foi implantado o marcapasso, foi continuado o tratamento farmacológico padrão. Essa foi a comparação. E os desfechos, o O do pico, o desfecho primário foi um desfecho composto de morte por qualquer causa ou uma hospitalização não planejada por um evento cardiovascular major adverso. Ou seja, é um desfecho composto, um ou outro. O que acontecer primeiro é o desfecho primário. Desfechos secundários tiveram vários, eu vou destacar aqui basicamente morte por todas as causas, morte por qualquer causa. Esse paciente, a alocação dos pacientes foi randomizada? Ok, sim. Nós pegamos lá que a alocação, sim, foi randomizada, então esse paciente tem um ponto aí na nossa... A alocação randomizada, ela é um dado importante. Os grupos eram semelhantes no início do estudo, onde é que eu vou ver isso? Características de base. De uma forma geral, foram semelhantes. Olha só, a média de idade é semelhante àquilo que eu falei do dado, né? Se você arremessa o dado com 404 vezes e 409 vezes, a tendência é que essas médias sejam semelhantes. Então, aqui você tem os dados basais, que estão semelhantes entre os grupos, e principalmente em relação ao tratamento basal dos pacientes e os fatores de risco. O ideal é que nós tenhamos, na base dessa característica de base, nesse quadro, a gente tenha lá se houve ou não diferença significativa entre algum desses parâmetros. Quanto maior o N, menor a chance disso acontecer. Eu trouxe aqui só para vocês verem um exemplo de um estudo, que é o Plato, o estudo ticagrelor versus clopidogrel em pacientes com síndromes coronárias agudas. Esse estudo, pessoal, teve simplesmente mais de 18 mil pacientes incluídos. Então, vocês observam que as médias ficam muito parecidas. Olha só, 62, 62,0, ou seja, na casa decimal fica parecido. Por quê? Que é a mágica da randomização. Olha aqui, os pacientes que eram caucasianos, 91,8 versus 91,6. Né? Então, quanto maior a amostra, mais preciso fica e menor vai ser a diferença entre um grupo. Aí é muito difícil você ter alguma diferença estatística em qualquer um desses subgrupos aqui entre os pacientes tratados, os grupos alocados, né? Aquela pergunta, além do tratamento alocado, os grupos foram tratados de forma semelhante ao longo do estudo? Olha, nesse caso, nesse estudo não consta. Quando você vai para a metodologia, esse dado de como é que esses pacientes foram tratados ao longo do estudo não consta. Será que, olha, porque tinha lá 70% dos pacientes estavam usando o beta-bloqueador no grupo intervenção versus 74 no grupo tratamento farmacológico. Não, desculpa, o contrário. 74 na intervenção, 70 no controle. Tá, e ao longo do tempo isso aí? Imagina, se o cara está usando o beta-bloqueador, você está no marca-passo, e eu sei, como médico, eu sei que o paciente está com marca-passo, é um estudo aberto. Será que eu não me sinto um pouco mais confiante de dar beta-bloqueador para esse paciente? Será que não houve um aumento na incidência de tratamento com beta-bloqueador após o paciente receber um marca-passo? Isso pode ter influenciado? Como isso não consta e não está explicitado no estudo, não está declinado, isso vira uma dúvida e vira um ponto de questionamento. O que ele mostra nesse estudo, lá na metodologia, é basicamente essa frase. Os beta-bloqueadores foram tomados em algum momento do tempo do estudo, em 85% dos pacientes do grupo tratamento farmacológico e 84% no grupo ressincronização. Mas isso não responde à minha pergunta. Como foi o bojo do tratamento completo nesses pacientes? Isso para nós é extremamente relevante. Por quê? Porque o beta-bloqueador, por exemplo, ele pode influenciar a curva de mortalidade, morbimortalidade. E se eu tiver, então, mais beta-bloqueador no grupo tratado com marca-passo, talvez parte desse tratamento, se for positivo para o marca-passo, pode ser atribuível a essa assimetria eventual, né, de beta-bloqueador. Então, é fundamental hoje, se você vai publicar num artigo de uma revista de grande porte, declinar o tratamento, ter como recuperar essas informações para que você não tenha seu artigo hoje recusado.
Estamos acabando, pessoal. Todos os pacientes incluídos no estudo foram contabilizados ao final, tá? Houve perda, esse é o ponto. E eles foram analisados nos grupos para os quais foram randomizados. Nesse caso, nesse estudo, olha, 404 no grupo tratamento clínico, 409 no grupo tratamento cirúrgico. A mediana de tempo de segmento foi 29 meses. E veja, no final do estudo, o status de todos os pacientes era conhecido, status vital. Então, eles sabiam quem estava vivo ou morto. Então, não houve perda em relação ao status vital. E 383 pacientes chegaram no desfecho primário e 202 faleceram. Então, não houve perda, isso aí é um dado ponto. E foi a intenção de tratar? Sim. Eu trouxe aqui, é só para declinar, não vou cansar os senhores com isso, mas declinar que dos pacientes, dos 409 que foram randomizados para receber a ressincronização, 5 não receberam. Um porque faleceu antes de receber, e os outros 4, ou o paciente desistiu pós-randomização, ou o médico desistiu. E depois, um percentual de 5% dos pacientes teve falha de implante, ou seja, 95% de fato implantaram o dispositivo. Já no grupo tratamento farmacológico, foram 43 pacientes que acabaram recebendo, nos 29 meses após a randomização, acabaram recebendo indicação de ressincronização, e 23 de CDI, sendo que em 10 desses pacientes, o aparelho foi colocado, mas foi colocado de backup para não atrapalhar. Então, houve um crossover aí de cerca de 10% da amostra do grupo clínico para intervenção com CDI ou com marca-passo atriobiventricular. Mas não houve perdas e a análise foi feita por intenção de tratar. E as medidas foram objetivas, os desfechos eram duros, ou os pacientes e médicos eram cegos para o tratamento alocado? Aqui está o resultado da curva de Kaplan-Meier, que é do desfecho primário. Olha que essa curva está muito bem tá muito bem disposta aqui, porque olha, você pega o percentual de pacientes livres de morte por qualquer causa ou hospitalização não planejada por um evento cardiovascular. Esse percentual vai de 0 a 100, pessoal. Então aqui está uma curva honesta. Essa curva abriu porque abriu mesmo, né? Não é aquela curva que você amplifica, coloca ali de 70% a 75% para poder ter um efeito de amplificação quando você estivesse colocando uma lente de aumento. Aqui é uma curva bastante honesta de um desfecho que foi nitidamente separado, diferente, um P estatisticamente significativo, entre a sobrevida livre desses eventos no grupo ressincronização superior ao grupo tratamento farmacológico. E quando a gente pega a análise do desfecho duro, esse aqui, aquele desfecho é um desfecho, digamos, seja um desfecho composto, ele é duro, mas não é tão duro quanto uma morte por qualquer causa, porque qual que é a vantagem do desfecho primário ali? Nesse estudo é que existia uma equipe, um comitê independente e cego para adjudicar se aquilo ali era um evento válido ou não. Então, esse comitê é um atenuante para o fato de que o estudo é aberto, tá? Não é a mesma coisa, mas o que é mais importante aqui é que esse desfecho duro aqui, que é secundário, mortalidade por todas as causas, foi diferente nos dois grupos. Uma curva de Kaplan-Meier também, com a diferença significativa, um P menor que 0,002. Então, se você olhar aqui os dados mais a miúde, na mediana de 29 meses, olha só, o desfecho primário aconteceu em 55% dos pacientes do grupo tratamento farmacológico, ou seja, morte ou hospitalização, versus 39% do que aconteceu no grupo de ressincronização. E a morte, por todas as causas, aconteceu em 30% dos pacientes que estavam tratados com fármaco só, versus 20% no grupo ressincronização. E isso foi também, isso aqui que foi significativo, menor que 0,002 também, né? Então, tanto o desfecho primário quanto o desfecho secundário de morte por todas as causas mostra que houve significativa diferença entre os dois. Agora, vamos analisar os resultados. Então, já entendemos a validade interna do estudo. O estudo tem, onde a gente encontrou algum detalhe, os detalhes em relação à avaliação dos pacientes, não foi classe 3 ou 4, na prática foi praticamente classe 3. O QRS foi o principal fator para a inclusão do paciente em mais de 75% dos pacientes. Eles estavam bem medicados, porém 70% estavam com beta-bloqueador. Nessa fase era isso mesmo. Hoje a gente não aceita menos do que 95% dos pacientes com beta-bloque, tá? Mas naquela época, 2005, era isso mesmo. E nós encontramos que não houve problema de perda, foi intenção de tratar, foi bem desenhado. O desfecho é duro, é composto o primário e é duro o secundário.
E o resultado, agora nós vamos analisar. Então, os resultados são apresentados como variáveis dicotômicas, do tipo sim ou não. Ou seja, desfechos que acontecem ou não acontecem. Inclui morte, infarto, reinfarto. Ou infartou ou não reinfartou. Ou morreu ou não morreu. Considere, por exemplo, um estudo no qual 20% do grupo controle foi a óbito e 10% do grupo tratamento faleceu após um ano de tratamento. Esse resultado pode ser expresso de diversas formas, como mostra a seguir. Uma medida central, risco relativo, é o risco do desfecho no grupo tratamento dividido pelo risco do desfecho no grupo controle. No nosso exemplo aqui, deu 0,10, né? 10% dividido por 20% dá 50% de risco relativo. Redução de risco relativo é 1 menos o risco relativo, ou seja, 1 menos 50% dá 50%. Então, geralmente a gente usa muito a redução de risco relativo para amplificar. Quando você quer dar uma ideia de que aquilo ali funciona, é só você dizer, olha, reduzir 30% a mortalidade, reduzir 50%. Se você perguntar, é risco absoluto ou risco relativo? Porque redução de risco absoluto de 30% é uma fábula. Redução de risco relativo de 30% não me diz nada. Por quê? Porque depende de quantos pacientes eu vou ter que tratar para poder atingir. 30%, veja, se você tiver uma diferença de 10% versus 20%, isso aí é 50% de redução de risco relativo. E se fosse uma diferença de 0,1% dividido por 0,2%? Ia dar 50% do mesmo jeito. Só que aí a magnitude é completamente diferente. Então, o risco relativo, a redução de risco relativo, ela não me mostra, na prática, quantos pacientes eu preciso tratar para ter um desfecho a menos, a chance de ter um desfecho a menos no meu paciente. Então, aqui, ó, quem me dá isso é a redução do risco absoluto. Então, a redução de risco absoluto, o RRA, é o risco do desfecho no grupo controle, menos o risco do desfecho no grupo tratamento. Nesse caso, 20% menos 10% dá 10%. Então, a redução de risco absoluto, ela pode aí sim ser traduzida em algo mais palpável, mais próximo da minha prática clínica, eu consigo entender um pouco melhor o impacto desse tratamento na minha prática. Aí eu calculo o famoso NNT, o número necessário para tratar, que é o inverso da redução de risco absoluto, ou seja, é 1 dividido por RRA. Então, se é 1 dividido por 10%, dá 10. Então, isso quer dizer, ela tem que ser expressa sempre atrelada ao tempo de a mediana de segmento. Então, ó, o que significa esse NNT de 10? Nesse estudo, eu precisei tratar 10 pacientes com o tratamento ou intervenção para, ao longo de 29, nesse caso, for um ano, né, reduzir um desfecho. Então, eu trato 10 doentes para reduzir uma morte, por exemplo. No nosso caso aqui, pessoal, trazendo agora para o estudo que a gente está analisando, o desfecho primário, nós analisamos aqui, olha, o risco relativo foi de 0,71, porque é 39% dividido por 55. A redução de risco relativo, então, foi de 29%. Poderia dizer, não, isso aqui é reduzir 29% na chance de morte ou hospitalização. Essa é uma maneira de se expressar. A redução de risco absoluto já mostra 55 menos 39, diferença, que dá 14%. E aí, o NNT vai dar 1 dividido por 0,14, que dá 7. Ou seja, eu preciso tratar 7 pacientes ao longo dos 29 meses de mediana para reduzir ou uma morte ou uma hospitalização. Já no desfecho secundário, é mais fácil até fazer a conta, que é 30% e 20% de incidência. Olha só, o risco relativo é 20% dividido por 30%, dá 0,67. O risco relativo do tratamento, né? Então, quando ele é menor que 1, ele é protetor. Quando ele é acima de 1, ele foi maléfico, né? Então, 0,67 foi benéfico. A redução de risco relativo é igual a 1 menos o risco relativo, que deu 0,33. Dá 34 ali, deu 67% de risco relativo, 33% de redução de risco absoluto. Então, vai dizer, eu reduzi 33% de mortalidade. Se você quiser pegar exatamente o ponto mais importante, você vai fazer a redução de risco absoluto, ou seja, 30% menos 20%, você vai ter 10% de redução de risco absoluto de mortalidade. Ou seja, o NNT vai ser 1 dividido por 0,1, que vai dar 10. Ou seja, eu preciso tratar 10 pacientes ao longo de 29 meses com a terapia de ressincronização, em cima do tratamento farmacológico habitual, desde que esse paciente tenha semelhanças
suficientes com esses pacientes que foram de fato incluídos para que eu possa esperar que um deles sobreviva. Ou seja, eu vou ter que tratar 10 pacientes meus com ressincronização para que um deles seja salvo ao longo de 29 meses. É isso que nós estamos oferecendo para os pacientes, tá? Então, cada fármaco, cada estatina que você prescreve, qualquer medicação, você tem que ter isso muito claro, né? Esse impacto, o que você está oferecendo de fato? Porque tem muito médico até, o paciente acha e o médico também acha que se o paciente tomar, ele está vivo. Se ele não tomar, ele vai morrer. Não é isso. Então, você veja que 20% dos pacientes que fizeram a ressincronização também morreram. E 70% dos pacientes que não fizeram ressincronização estavam vivos. Então, o que a gente oferece é simplesmente, lembra do princípio da incerteza? Dentro daquela incerteza, nós temos aqui dados um pouco mais confiáveis de que esse caminho parece ser melhor, e aí cabe a nós decidir se é melhor mesmo para aquele paciente individualmente. Tá? E aí, então, nós falamos dos métodos centrais e aqui só queria falar um pouquinho do intervalo de confiança, né? O intervalo de confiança, o intervalo interquartil, e o padrão, que são as chamadas medidas de dispersão. Observem que essas medidas centrais, como o hazard ratio, que é uma razão de chance, né? Ela vem acompanhada aqui, ó, de 95%, intervalo de confiança 95%, ou seja, 0,48 a 0,85. Então, esse hazard ratio, que é parecido, né, com o risco relativo, é uma proporção, então, dá 0,48 a 0,85. Ou seja, se eu repetisse esse experimento aqui 100 vezes, 95% delas, esse hazard ratio ia dar 0,48 ou 0,85. Ou seja, nenhuma vez ia ultrapassar o 1. Quando ultrapassa o 1, significa que provavelmente isso aí seria maléfico. Então, eu tenho uma chance bastante razoável de que essa medida central ela é precisa, portanto, isso foi estatisticamente significativo. Aí, só para mostrar para vocês a importância do N da amostra nessas medidas de dispersão, olha os intervalos, olha só, aqui, ó, olha a diferença que eles conseguiram detectar. Nesse caso do estudo CARE, a diferença absoluta de risco era de 10%. Então, com a amostra de 400 e poucos num grupo, 400 no outro, eu consegui detectar essa diferença robusta. 10% é uma fábula de diferença de risco absoluto, pessoal. Agora, quando você vai pegar, por exemplo, um desfecho primário de um estudo como o Plato foi ticagrelor versus clopidogrel nas síndromes coronárias agudas. Então, pegar lá, quantos pacientes eu tive que avaliar? Mais de 9 mil pacientes num grupo, versus 9 mil e poucos pacientes no outro grupo. O que nós tivemos aqui? 9,8% de incidência no grupo ticagrelor, 11,7% no grupo clopidogrel. A diferença é menor do que 2%. Você pode fazer em risco relativo, mas vamos falar em risco absoluto, dá 1,9%. Se você pegar morte por qualquer causa, morte, por exemplo, aqui, ó, morte por qualquer causa, morte por causas vasculares, dá 4 num grupo e 5,1 no outro. Significativo. 0,01, pô, mas é 1,1% de diferença absoluta. 4% morre num grupo e 5,1 no outro. Quer dizer, esse aqui tem um NNT de 25, eu tenho que tratar 25 caras para reduzir uma morte. Né? Aqui, na verdade, não, desculpa. É 4 meses, vai dar 100. Eu vou ter que tratar 100 pessoas com ticagrelor para prevenir uma morte em relação a clopidogrel. Basicamente, o NNT é isso, porque deu 5,1 menos 4 dá 1,1. 1 dividido por 0,011 vai dar 100. Então, eu tenho um NNT de 100 ao longo desse estudo para poder... Veja, mas como é que isso foi significativo? Porque eu tenho um N enorme. Se eu tivesse feito aqui uma amostra grosseira, grosso modo, com 2 mil doentes em cada grupo, isso aqui não seria significativo. E hoje a gente não estaria falando de dar ticagrelor em detrimento de clopidogrel para os pacientes com síndrome coronária aguda. Então, veja, tem mais esse problema aqui. Nós temos que, quando a diferença de risco absoluto ela é menor, nós temos que ter ensaios bem maiores. Esse ensaio aqui é um ensaio que é bilionário. Para você colocar 18 mil pacientes em um ensaio clínico randomizado, mundo afora, numa estrutura como essa, tem que ter muito dinheiro envolvido. Então, esse é um viés também, gente. Nós temos que perceber que esse é um viés importantíssimo. Só vão ser detectadas pequenas diferenças de coisas que têm patrocínio. Né? Finalmente, para fechar, mas não menos importante, nós analisamos, então, a análise crítica inicial,
validade interna do estudo, os resultados do estudo e agora validade externa ou aplicabilidade. Esses resultados válidos podem me ajudar a cuidar do meu paciente? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? As perguntas que você deve fazer antes de decidir sobre a aplicação ou não dos resultados do estudo analisado no seu paciente são: o meu paciente é muito diferente daqueles incluídos nesse estudo, de tal forma que os resultados não possam ser esperados nesse caso? O tratamento é factível no meu meio, ou seja, tem um recurso material, financeiro e humano, o cara sabe fazer esse procedimento, meus cirurgiões sabem fazer esse procedimento, e o potencial benefício sobrepuja os potenciais malefícios desse tratamento no meu paciente. Esse é o racional para a gente tentar trazer o que a gente recuperou na literatura para o que a gente pode fazer ou deve fazer para os nossos pacientes na prática clínica. Então, esse é meu último slide. Eu agradeço muito a presença de todos. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo e tirar eventuais dúvidas ou dividir as angústias, tá? Muito obrigado, pessoal. Vou parar de compartilhar aqui. Excelente aula, Germano. Muito, muito boa. E por coincidência, eu passei amanhã, eu estou naquele grande módulo de Harvard, e hoje a aula era evidência científica. O professor, ele fez um pouco inverso a você, ele falou: aonde vocês costumam publicar? Quais são os parâmetros que vocês escolhem para submeter os seus artigos, né? E daí ele começou a usar todas essas análises, os parâmetros que você colocou muito bem aqui, para a gente avaliar um estudo, que hoje não sei o quanto de vocês publicam, a gente recebe convite de tudo quanto é lado para publicar, né, Germano? E com isso, infelizmente, existem estudos suspeitos, julgados como artigos, com nome de artigos científicos, né? Porque o interessante hoje é você aumentar o seu volume de artigos publicados e não a qualidade dos seus artigos publicados, né? E daí a importância de uma aula como a sua. Essa dificuldade, essa métrica que existe no meio científico de esse hiperestímulo à produção científica, digamos, a todo custo, isso tem tido um preço muito grande, né? Tem um estudo holandês que já, década passada, década retrasada, já tinha apontado que existe muita fraude em estudo científico. Tá? Então, assim, eles chegaram a apontar um número que eu achei assim muito alto, mas ele falou que cerca de 50% dos estudos publicados eles tinham algum indício de fraude. Então, isso eles fizeram um levantamento sistemático e perceberam inconsistências graves. Tem alguns levantamentos que falam de 24% a 60% dos estudos publicados em revistas por pares, elas podem, 24% a 60%, podem ter inconsistências graves já no abstract. Então, assim, na largada, o cara já... Quer dizer, a qualidade dessa revisão por pares, a qualidade desse tipo de escrutínio para publicação, ela precisa ser levada em consideração. E isso tem a ver também com a reputação do periódico. Então, a gente, quando fala, puxa, eu quero que meu artigo seja publicado no New England, ou no Lancet, ou no BMJ, significa que nós acreditamos que a reputação dos revisores por pares daquela instituição é tão rigoroso que uma publicação nesse tipo de periódico confere a você uma legitimidade, né, que é um reconhecimento. Mesmo assim, veja que nós estamos aqui pegando papers da New England e estamos fazendo análise crítica. Então, esse é um ponto extremamente importante. Não é para baixar a guarda, senão você está fugindo do Descartes, gente. O René Descartes, ele era o cara mais chato do mundo, o cara mais cético do universo, né? E isso é a base para o princípio científico. Não é porque, não, você é da New England, então é o gabarito. Não. Você vai ter que fazer, vai ter que ter esse trabalhinho, pessoal. Vai ter que fazer essa análise crítica e você vai analisar e você vai perceber a quantidade de fragilidades potenciais que existem. Por um motivo simples, porque não tem estudo perfeito. E mesmo assim, tem algumas situações que a passagem por peer reviewing, ele não é uma passagem que seja uma passagem, muitas vezes, ela pode ser turbulenta, né? Então, você não pode confiar simplesmente. É claro que existe o editor-chefe e existem os revisores por pares. E aí, eu queria só fechar, antes de responder a pergunta, que é muito interessante aqui, a pergunta que eu vi aqui
no chat do Alexandre, eu queria só deixar claro que tem esse viés, que é um dos viéses que mais me preocupa hoje, sinceramente, que é o chamado viés de publicação. Tudo isso que a gente falou aqui, pessoal, que é analisar criticamente, é para tentar minimizar alguns vieses. Viés para insuficiência amostral, viés de seleção, né? Então, viés de interpretação, viés de... tem vários tipos aqui que está tentando... Tudo isso é para tentar diminuir esses vieses. Mas, veja, eu só estou enxergando o que está publicado. Então, se eu não conseguir enxergar o que não foi aceito para publicação, eu tenho um problema. Porque você tem ali um sobrenadante que recebeu visibilidade e um outro, um submerso, que muitas vezes não recebeu. Se não recebeu porque a qualidade é ruim, ok. Mas pode ser que existam estudos que tenham sido metodologicamente adequados e que, por algum motivo, não foi incluído nesse sobrenadante visualizável. Né? Então, esses repositórios que existem na internet, por exemplo, para quem sabe ler e interpretar um artigo científico, eles são extremamente úteis. E nessa fase da pandemia foi muito importante pela celeridade da divulgação da informação. Claro que com isso, quem tiver um filtro ruim vai se confundir. Coisa. Mas se você consegue ter um discernimento, isso foi valiosíssimo nessa fase em que as pessoas tinham muita opinião e as opiniões eram muito importantes, sim. Porque aí, respondendo o que o Alexandre falou, ó, boa tarde, doutor Germano. Se eu tenho uma doença X e só tem estudo observacional em relação a tratamento clínico, eu posso dizer que não há evidência ou posso usar esse estudo? Claro que pode. O que o Sackett falou é o seguinte, é usar a melhor evidência disponível para tomar sua decisão. Não é para você ficar no analysis paralysis. Você não vai ficar parado analisando, não. Eu vou ficar paradinho. Se você fosse passar por esse escrutínio, nós nunca transplantaríamos um coração, gente. Lembra? Não existe ensaio clínico randomizado sobre transplante cardíaco. Ah, Germano, mas isso aí é uma plausibilidade extrema. Espera aí. A plausibilidade extrema, a gente achava na década de 60 e 70 que isso era loucura, isso sim. Vocês são uns carniceiros loucos que fazem isso, arrancam o coração de um para colocar no outro. Vocês são malucos, vão fazer isso. Assistência circulatória mecânica, não tem grandes ensaios clínicos randomizados agora, está começando a surgir, mas a gente fez como ponte e é incremental isso. Fármacos, idem, muitas vezes você tem um reposicionamento de medicamento que funcionou numa coorte e que, assim, em algumas situações é razoável você pensar, olha, é a melhor evidência disponível, agora você tem que analisar com muita calma. Você não pode afirmar com certeza porque limpou o vírus do nariz que aquilo é absolutamente efetivo. Não, mas enquanto está saindo, você vai pesar risco e benefício, veja, isso é um dado que é a melhor evidência disponível. Mas, se surge um estudo, por exemplo, que é mais bem desenhado, e avalia exatamente aquele contexto clínico e contesta, você vai ter que dar mais trabalho para você dizer por que você insiste em fazer algo. Olha, porque esse estudo ele tem essa e essa dificuldade, ou tem algum tipo de problema nesse estudo que me incomoda, e que esse outro estudo aqui, que parece ser hierarquicamente inferior, me parece mais razoável para essa população e se assemelha mais ao meu doente. Então, respondendo, Francisco, sim, esse é um ponto importantíssimo. Não é que a evidência científica é 0 ou 1. Né? Quem for mais seletivo, e tem todo o direito disso, que é o pessoal do movimento Choosing Wisely, por exemplo, ele pode dizer, olha, eu, Germano, só prescrevo coisas que são classe 1, nível de evidência A, que tenham pelo menos 2 ensaios clínicos randomizados para comprovar isso. Senão, eu não prescrevo. Ok. Você está jogando a especificidade alta, você vai errar pouco. Né? Por outro lado, mesmo esses pacientes, parte do que você vai tratar, ele vai morrer. A incerteza continua. E parte do que você não vai tratar, eles vão sobreviver. Como a gente viu aqui. Tá? Então, se a gente perceber que é incerteza, você vai ver quais são os graus de incerteza que você está disposto a negociar com o seu paciente para tentar ver risco e benefício junto com ele, você sabendo o que você tem na literatura, que não pode você fechar os olhos para a literatura, mas se você conhece a literatura, você fez uma análise e você vai conversar com o seu paciente, isso aí é absolutamente plausível, defensável, isso aí é autonomia. Hoje até um dos temas que foi abordado foi se é relevante ou não publicar até os estudos de caso. Igual você falou, tudo é relevante.
E isso vai dar luz para você ter estudos mais pautados, mais elaborados. O que não pode é você publicar estudos mais simples, usando viés, não respeitando a ética de pesquisa clínica e assim por diante. Mas todos os estudos bem escritos, bem elaborados, são sempre bem-vindos, né, Germano? Claro, claro. A ideia dos estudos, veja, toda evidência importa, pessoal, em maior ou menor grau. Agora, a maior parte quando você faz uma publicação, por exemplo, de um relato de caso ou de uma série de casos, né, que é muito comum para quem está começando, começar por aí, é mais fácil fazer. Isso mostra uma série, você tem que saber, de novo, qual é a pergunta que você está respondendo. O relato de caso, basicamente, é alguma coisa curiosa, ou uma imagem curiosa, ou uma resposta que é uma resposta ruim ou boa, né? Mas que é surpreendente, né? Que não seja algo corriqueiro. Isso vale como relato de caso e vale sempre como um gerador de hipóteses. Então, se você faz lá uma série de casos e olha, tenho 10 casos aqui, é uma doença como o ebola, por exemplo, que tem uma mortalidade enorme, 50% a 60% de letalidade. Eu tentei aqui uma série de casos com um antiviral X, tá? E esse antiviral, dos 10 pacientes que eu tratei, 10 sobreviveram. Eu posso afirmar que essa medicação é absolutamente eficaz? Não. Não. Você não passa naquele escrutínio que a gente acabou de ver. Mas isso, no mínimo, gera uma hipótese. Gera Opa, uma hipótese. talvez, pode ser um dado que eu joguei 10 vezes, tirei 6 nas 10 vezes. Porque Sim. são poucos pacientes e não tinha um controle para comparação. Então, eu preciso agora sim, olha, baseado nisso, eu posso fazer um ensaio clínico randomizado para poder ajudar a discernir essa questão. Ah, tem mais um segundo, tem um terceiro, tem um quinto, tem um décimo estudo, todos observacionais apontando para uma mesma direção. Espera aí, aí eu estou com um paciente aqui, eu não tenho acesso a um ensaio clínico randomizado. O paciente está dizendo, doutor, eu posso tratar com esse antiviral para esse ebola, se eu vou morrer. A chance de eu morrer é de 60%. Você não pode prescrever enquanto não tiver um desenho bonitão? Não, não existe. Assim, você pode prescrever, mas tem que dizer, olha, nós não sabemos. Existe Apresentar o risco, critério de né? seleção. Colocar o risco e o benefício do estudo. É, Não. pode ser. Quais são os potenciais para efeitos da medicação? Qual é a letalidade da doença? Né? Temos que pensar em tudo isso. E nosso grau de incerteza, né? Então, esse dado é muito relevante. Eu sei que é uma situação muito... Está na moda, né? Mas a gente precisa realmente ter esse pensamento, primeiro de humildade, saber que mesmo com um ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado, Tem existem erros. vários potenciais vieses, defeitos, não é absoluto. Né? Quando você diz, eu vou tratar com remédio que está aprovado por tudo, Anvisa, tudo bonitinho, essa medicação ela não é garantia de que o paciente vai ter um desfecho, naturalmente, um desfecho bom, nem a falta da utilização vai gerar um desfecho ruim, mas a probabilidade, com cada vez mais certeza, de acordo com a melhoria da evidência, você vai ter uma chance maior de errar menos. Mas é isso que nós oferecemos. Então, para muitas pessoas, isso aqui é uma aula que a pessoa fica meio estupefata, mas é só isso que a gente oferece? A medicina é basicamente isso, segundo o Sir William Osler, né? É a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Então, Sim. quem começar por aí, acho que vai entender um pouquinho melhor essas celeumas todas aí e vai se distanciar um pouco das paixões. Germano, parabéns, adorei a apresentação, aprendi muito, viu? Eu tenho muitas perguntas, mas a gente não tem tempo. Eu vou fazer até uma que não é até a mais importante, porque a outra eu quero valorizar. Espero que você faça esse tópico, traga ele mais vezes para a gente discutir mais ele. Ele é muito importante. Eu queria saber o seguinte: na indústria, eu não venho na área de estudos clínicos. Se a gente fizer estudos onde a gente escolhe uma só intervenção, a gente não acharia muito boas as respostas que a gente precisava. A gente sempre entrou para fazer estudos combinando intervenções, porque é muito comum interações. Então, a gente acaba usando muito factorial designs, né, estudos fatoriais. Né? Eu acho que essa é a tradução. Na medicina, isso é feito também, e você acha que é comum encontrar interação em estudos clínicos, e isso é feito, isso é importante? Qual é a sua visão nesse tipo de estudo? Que você combina intervenções para
pegar se tem interação entre as intervenções. Claro, Joaquim, olha, essa pergunta não é nada de... Essa é super importante. Assim, olha, um exemplo claro de um factorial design, por exemplo, é a terapia tríplice antirretroviral para a AIDS. Então, cada um dos elementos que eram testados na década de 80, eles eram infrutíferos. Você não tinha uma resposta efetiva. Então, você tratava um remédio, não funcionava. Tentava outro remédio, não funcionava. A gente passou mais de 10 anos aí penando com isso daí. Quando começaram a fazer estudos com combinações de antirretrovirais, foi aí que teve a Heart, em 95, aí foi um game changer na coisa. Agora ninguém fala de morte basicamente por infecções oportunísticas no paciente vive para ter doença coronária secundária ao tratamento, ou pancreatite aguda pelo tratamento farmacológico longo prazo. Mas foi combinando, usando a sinergia potencial entre as medicações, foi que se conseguiu resultados efetivos. Isso também, isso vale para doenças infecciosas, vale para doenças crônico-degenerativas também. Muitas vezes, quando você pega o impacto, olha, insuficiência cardíaca, por exemplo, esse é um raciocínio, uma visão que eu tenho, por exemplo, para um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Está se tentando aqui há 2 décadas, pelo menos, tentar encontrar um remédio que isoladamente faça a diferença e tenha lá esse danado desse estatisticamente significativo. Então, são resultados pífios com várias classes de medicação. Mas eu não tenho a menor dúvida, assim, tenho dúvida, mas eu tenho uma convicção, entre aspas, uma sensação, até o termo é esse, que a investigação que pode ser frutífera é um pacote de intervenções em vez de uma isoladamente isolada, pegar um elemento isolado. Então, você pode dizer que, individualmente, cada medicação não seja tão efetiva em reduzir desfechos clinicamente relevantes, mas se você fizer um pacote de intervenções, como é o que a gente faz na prática clínica, você acaba utilizando vários sintomáticos, várias medicações que não vencem por nocaute sozinhas, mas em equipe elas parecem atingir um desfecho que parece ser muito diferente daquilo que você vê em trials. Então, esse tipo de análise ela é difícil, porque a gente não consegue estabelecer qual o papel de cada um desses fatores isoladamente, mas o que importa é que o trabalho em equipe funcionou, né? Então, esse exemplo da AIDS eu sempre trago porque é algo que a gente tem que pensar, inclusive nessa abordagem que nós estamos fazendo agora para essa pandemia, esse raciocínio é um raciocínio que precisa ser investigado também, né? Então, tem muitas iniciativas que parecem fazer sentido, mas que talvez tenham que ser tomadas em conjunto e não somente de forma isolada como a gente está acostumado. Excelente, bom saber, Germando, do que você falou. Eu raramente ouvia falar de estudos fatoriais. Vou fazer uma sugestão, que a gente um dia discuta um pouco o uso secundário do prontuário eletrônico, como se fosse estudar, né, o dado para fins clínicos, para fim de mudar o tratamento, de ganhar conhecimento, né? Eu vi uma publicação que valorizando isso, que agora com a disponibilidade de prontuários eletrônicos, a gente combinasse uma quantidade muito grande para usar no uso secundário. É uma coisa que eu não entendo, mas eu tenho uma boa literatura no assunto, é bom a gente começar a discutir isso. E outra sugestão de tópico é como a questão das análises profundas de inteligência artificial pode mudar o estudo clínico. Isso eu acho que é uma coisa que vai abrir um novo capítulo importante nos estudos clínicos. Essas coisas de deep learning, porque eles fazem modelos tão complexos, entendeu? Porque ele vai pegando cada feature aí talvez seja análise do secundário. Cada coisinha que você tem do paciente pode ter centenas de dados. Ele vai levar tudo aquilo em consideração. Então, é um estudo bem com uma potencialidade grande. Ainda não estou vendo, não sei do uso dessas redes neurais em análise de dados clínicos, mas eu estou pensando que isso vai começar a ficar mais forte. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso. Claro que quero. Primeiro, agradecer de novo, Joaquim, suas contribuições sempre muito relevantes. Sim, tem uma enxurrada de informações novas e novos designs de estudos com base em Big Data e Machine Learning e Inteligência Artificial. Então, assim, essa é uma nova maneira de fazer projeto de pesquisa.
e esses dados, assim, esse é um problema que nós tínhamos, principalmente nos registros, viu, Joaquim? Quando você faz um estudo de prognóstico, por exemplo, a gente acaba tendo que eleger quais são as variáveis que eu vou estudar. Então, nós precisamos ir para a literatura, fazer uma busca de dados, saber, olha, o cigarro influencia na incidência de câncer de pulmão? Aí nós temos que analisar quais são todos os fatores de risco que nós conhecemos na literatura para câncer de pulmão. Eu posso esquecer de algum, eu vou colocar todos ali na minha avaliação inicial, vou fazer uma análise que é por exemplo, se eu for fazer vamos pegar uma coisa que seja não um câncer de pulmão que demora muito, mas se fosse uma doença de uma incidência relativamente mais rápida, né? Então, nós poderíamos fazer uma análise univariada, com todas as variáveis que nós elencamos artificialmente, nós, Germano, pesquisadores que elegeram. Depois, quem foi significativo, a gente passa por uma análise multivariada para saber quem, de fato, foi um preditor independente daquele desfecho. Nesses casos, aí, olha, o Big Data e a inteligência artificial têm um papel fundamental, porque eles conseguem analisar muito mais dados e conseguem avaliar muito mais interações entre esses dados de forma mais precisa do que essas metodologias mais anteriores. Mas no caso, por exemplo, do ensaio clínico randomizado, a chamada mágica da randomização é justamente você ter um N suficiente randomizado, sorteado, para que os dois grupos fiquem exatamente iguais, exceto pela intervenção que você está medindo. Então, isso aí atenua muito essa nossa insuficiência de identificação, né, cognitiva do que importa ou não. O que quer que seja importante, a pergunta é essa, aquele estudo que eu mostrei de 18 mil pacientes, se eu randomizei e a randomização funcionou, eu vou ter 9 mil de um lado, 9 mil do outro, que vão ter, em média, coisas muito semelhantes, quaisquer que sejam variáveis que eu medi ou que eu não medi. Então, a chance de eu estar falando corretamente acerca da intervenção, se ela funciona ou não, é maior. Gente, obrigado. Tchau, obrigada, Germano. Joaquim, Bárbara, obrigado pelos comentários.